Amém, glória a Jesus, seja muito bem-vindo esse sábado que mudou, né? Entramos aí em 2026, glória a Deus por esse ano, dessa trajetória quântica da noiva, que é uma trajetória real, não superficial. E tem muita palavra, muita revelação para o nosso viver diário normal da vida cristã. É exatamente essa palavra intrínseca em nosso ser e vivida, né? Vivenciada dia após dia. E glória a Jesus, porque ontem tivemos uma vigília maravilhosa com 7 leis aí quânticas que estão entremescladas em todo o Evangelho, desde Gênesis ao Apocalipse, e glória a Deus por essa palavra que é tão real, né? Sábado do entremesclar contínuo é o tema geral dos sábados, e o tema desse sábado é processo de otimização, né? O fluir contínuo de anjos subindo e descendo na pedra ungida como verbo vivo em acesso constante. Então, há uma continuidade, há algo que é constante, que nós vamos falar hoje. Também há um acesso, né? Há uma ponte, há 2 pontos que estão contínuos, fluindo, né? E nessa dinâmica também nós iremos fluir. Então, quero te trazer 4 passos aqui que vão estabelecer essa conexão. Quero falar de céus e terras nesse dia, e temos alguns versículos aqui para trazer e entender, né, que a escada que Jacó vê, e eu quero ler esse versículo com vocês, em Gênesis 28, 12, 17 e 18, diz assim: e sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E temendo, disse: quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus, a coluna de Betel. Veja que interessante, a gente já começa nesse versículo entendendo quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus, a coluna de Betel. E é a casa de Deus porque existe uma dinâmica, subir e descer, aleluia, pegar a vida que está nos céus e descer. E essa dinâmica desse sobe e desce está em tudo, né? Quando nós olhamos para a física, quando nós olhamos para as dinâmicas da natureza, você vê que o calor, o vapor, aqui onde eu estou, nessa casa maravilhosa aqui em São Paulo, que nos abrigou tantas vezes, né? Glória a Deus pela vida da Luísa, glória a Deus por essa casa, pelo Mateus, por essa casa que acolhe, que tem esse dom de hospitalidade. E aqui eu estou olhando para o céu e já está mesmo querendo chover, né? Já está pronto aqui para chover, tá um tempo fechado aqui. E por que isso, né? Claro que tem todas as outras demandas temporais aí, enfim. Porém, o calor, quando sobe, o calor da terra, ele também, com a dinâmica, essa dinâmica da natureza, enche as nuvens e desce água. Então, é um processo contínuo, sobe e desce, sobe e desce. Tem até a gente aprende aí na 5ª série, 6ª série, eu lembro de aprender esse ciclo da natureza, né? Desse vapor que sobe, a água em estado gasoso e tal, e desce aí em estado líquido das nuvens. Então você vê que tudo ao nosso redor está em uma dinâmica, está em uma continuidade, é algo contínuo, é um fluir. Tudo que está ao nosso redor, e os céus não é diferente. Os céus e a terra estão num fluir, e Jacó teve essa possibilidade de ver esse ponto, de ver esse fluir. Então, a escada, eu coloquei aqui desse versículo, é o nosso salto quântico, né? Na qual os mensageiros que somos nós, temos um ponto de referência, que é a pedra ungida, que foi ungida por Jacó, e representando mesmo esse verbo vivo. Então nós temos o nosso ponto de referência. A nossa realidade é receber essa dispensação da vida do Senhor e continuar sempre recebendo, estando como vasos abertos, como mensageiros que sobem, recebem essa revelação e descem para a terra para manifestar. E assim nós vamos estar no exato espaço-tempo e no exato
testemunho e assim dar, como falamos ontem na vigília, né, aqui eu vou até falar bem direitinho aqui, dar resultados úteis ao Senhor. Ser um vaso útil é estar nessa dinâmica do fluir, ter um fluir contínuo como os anjos, subindo e descendo na pedra ungida. Quem é a pedra ungida? Jesus. Jesus vai estar em 4 histórias que vamos ver ao decorrer aqui, e ele é essa pedra, ele é essa pedra, ele é esse verbo vivo, ele é esse acesso constante. Amém? Então, nós temos esse ponto de referência da pedra ungida, o verbo vivo, que nos dá a energia necessária para a transformação, como Jacó teve essa transformação depois aí de ter essa visão de Betel e também da luta com o anjo, né, do Senhor. Ele tem uma transformação, porque essa pedra, a energia necessária é aquilo que nós necessitamos para, como essa energia para a transformação do nosso homem interior. Então, glória a Deus, porque vai ter do micro ao macro uma grande visão, porque aquilo que é algo exclusivo, uma visão individual, uma experiência individual que Jacó teve, se estende para nós e perpetua para nós até os dias de hoje, de entender que essa dinâmica está disponível para mim, está disponível para você. Amém? Pedra angular, pedra preciosa, e nós vamos ver aqui nesse mover maravilhoso tudo isso. Então eu quero declarar aqui esses 4 passos, né, que estabelecem essa conexão do céu com a terra, e você vai entender essa dinâmica das escadas, entender essa dinâmica do sobe e desce, daquilo que é entregue, daquilo que é recebido, numa maior e perfeita harmonia. Amém? Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Então, o primeiro passo é o passo de Abel. Quando a gente olha a história de Abel, Abel é aquele que cuidava dos animais. E o que ele foi oferecer ao Senhor? Qual foi a oferta dele aos céus? Já parou para pensar que tudo aquilo que é incenso é uma oferta que é entregue? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu acho que foi até o pastor Jário que falou isso uma primeira vez para nós, que é louco de se pensar que tudo que sobe, querendo ou não, é indicando uma oferta, está subindo para algo ou para alguém, e que às vezes nós nem temos essa consciência. Mas Abel, ele tinha essa consciência e faz esse altar subir para os céus. Há um sacrifício que sobe para os céus e há um favor que desce para a terra. Há um sacrifício perfeito. Ele que é o pastor, ele que tem essa entrega, esse altar, ele sobe aos céus e recebe dos céus, recebe de Deus o favor, porque a Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel. Tá, então Deus se agrada. Então olha a dinâmica, subiu a oferta da maior excelência, do sacrifício, daquilo que ele deu da melhor parte, para receber o favor de Deus, o agradar de Deus. Essa é a dinâmica, esse é o nosso fluir. Nós vamos fluir como Abel nesse passo, entender que o nosso altar vai entregar ao Senhor, vai subir aos céus, como essa escada. Esse altar agora é uma escada que está subindo aos céus, uma oferta agradável ao Senhor, uma oferta agradável ao Senhor, e vai descer favor. Para Caim descer o que? Furor, né? Deus não se agradou, e ele não se agradou do agradar de Deus sobre Abel. Ele ainda fica questionando a sua própria oferta, a sua própria demanda, não entendendo essa dinâmica, não entendendo que aquilo que está subindo é também aquilo que vai retornar. Se você vai semear, de qualquer jeito você vai colher aquilo. Então, o que nós estamos entregando, né? O que nós estamos consagrando? Que possamos ter uma vida de consagração, como Abel consagrou aquilo que era do seu trabalho, aquilo que era o seu pastoreio, como a figura de Cristo, e onde Cristo está aqui. Cristo está na oferta preciosa de Abel, Cristo está no Cordeiro. Cristo é esse Cordeiro que subiu aos céus e veio em favor. Ele é aquele que morreu e por mim, por você, e subiu aos céus, seu fôlego subiu para descer como um Atos, um Pentecostes, um Espírito que preenche, um Espírito que dá vida. Aleluia, glória a Deus por essa realidade, por essa vida, e que você possa ter essa experiência de dar esse passo de Abel, de conectar mesmo toda essa palavra, entender que é mais que uma revelação, mas é algo que constitui o seu espírito nesse dia para viver
essa realidade, amém? Glória a Jesus. O segundo passo que nós temos aqui é o passo de Jacó. Aleluia. Jacó e Esaú, quem não conhece essa história, e é o que nós lemos aqui, né? No versículo de... Peraí. Amém. Esse aqui saiu aqui, bloqueou aqui o celular que estava com os versículos e eu não sei a senha, mas glória a Deus. Então a gente leu ali em Jacó aquilo que ele teve a visão, né, de Betel, mas antes disso ele recebeu a bênção, né? Ele escolheu uma bênção, lembra? Ele recebeu a bênção dos céus. A bênção que era por direito de Esaú, mas o céu já tinha determinado que seria de Jacó. Deus já tinha falado, olha, o menor vai governar sobre o maior, é do menor que é a bênção. Então a bênção já era dele. Mas também não vamos entrar em discussão aqui. A questão é que Jacó tinha a bênção. E esta era a sua conexão do céu com a terra. Qual era a conexão de Jacó do céu com a terra? Era a bênção que ele recebeu, que vai subir, vai descer, e que Esaú desprezou por estar preso às coisas aqui. Cara, ele vai trocar a bênção celestial por um prato de lentilha, por uma fome, por algo natural. E quantas vezes a gente está olhando para essas coisas naturais e não para aquilo que é celestial? Eu ouvi uma palavra recentemente a gente estava num lugar lá e tal, e aí botaram uma palavra assim na TV, e estava pregando sobre Isaías, né? Eu achei muito legal, porque o versículo de Isaías lá, Deus fala assim, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus, e os meus caminhos são mais altos do que os seus. E é interessante, porque quando nós olhamos para o Espírito, que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e quando diz que quando recebemos a Jesus, quando confessamos a Jesus, nós estamos ocultos neles, então significa dizer que os nossos pensamentos, os nossos caminhos devem estar no alto. Nós saímos daqui quando confessamos a Cristo e vamos para o alto, ocultos nele. Para quê? Para permanecer nessa posição, mas para receber dessa vida e dispensar aos outros, e não trocar nada, não trocar essa bênção, não trocar como Esaú trocou pelas coisas naturais dessa terra. Então que nossos olhos não venham estar nas coisas terrenas, mas nós venhamos buscar as coisas lá do alto e ter essa perfeita dinâmica, porque enquanto buscamos as coisas do alto, nós somos respondidos. Nós temos em Cristo uma reciprocidade de vida e vida em abundância. Amém? Então você não vai trocar, não vai desprezar a bênção do céu pelas coisas da terra, pela situação natural, pelas coisas naturais. Você vai ter o passo de Jacó, que recebe a bênção e que tem essa conexão de céu e terra estipulada, né, como referência essa bênção na qual ele recebeu. Amém? O terceiro passo aqui nesse dia, dessa conexão maravilhosa, e eu ainda quero tentar aqui trazer um quadrante no final, vamos ver como que vai ser aqui esse fluir. Terceiro passo é Elias, que queria uma resposta dos céus, né? Olha, todos os profetas de Baal ali, querendo uma resposta de Baal, mas não tem. Baal não tem uma dinâmica para devolver. Baal não tem uma resposta para oferecer. Os céus têm. Os céus têm. E os céus físicos, se os céus físicos respondem, irmãos, imagina o céu, que é esse céu que nós vivemos e existimos e nos movemos, né? Então Elias queria uma resposta do céu, e Deus diz para restaurar as pedras, né? Pegar as pedrinhas e restaurar um altar. E é isso que ele faz, e os céus responde. Aleluia. Os céus vai responder na sua vida. Nessa dinâmica desse entremesclar contínuo, você vai ter uma resposta sempre. Porque no processo, a otimização é exatamente isso. É que no processo que você está elevando as coisas, você vai ter uma otimização nessas respostas, uma precisão do Senhor. Amém? Então Caim não teve resposta, né? Não teve agrado do Senhor, não teve favor do céu. Esaú não teve a bênção do Senhor por trocar ali por uma lentilha, por uma comida física, e essa comida física não proporcionou a riqueza que Jacó teve de se tornar Israel, de ter as 12 tribos, de ter tantas maravilhas que aconteceram, certo? Então não teve essa maior bênção desse legado, dessa continuidade. E
e Baal também não tem resposta. E o quarto passo que está linkado com tudo isso aqui hoje é o passo de Natanael, né, que nós vamos entender ali sobre essa questão da pedra que é Jesus, que estava em Abel. Depois a gente vai ver em Esaú, a gente vai ver ali em Elias e tudo mais. Então aqui é a gente entender agora Natanael aí como essa questão da busca, né? Esse quarto passo é dos buscadores. Ele estava na árvore, ele estava lá na figueira e Deus falou, olha, você vai ver os céus abertos. Jesus falou, você vai ver os céus abertos. E é essa promessa de alguém que busca, de alguém que está na espera. Você é buscador, os céus vai te responder. Você é buscador, a vida de Jesus vai te preencher e vai te responder a cada dia. Amém? Glória a Deus, porque os buscadores são aqueles que não rejeitam a pedra, que é o versículo de hoje, de aqueles que de fato não rejeitaram a pedra e por isso ela é preciosíssima, ela é eleita. E eu quero declarar esse versículo, né, que a oferta ela é preciosa, é a oferta de Abel, ela é eleita, essa pedra é eleita, por isso é eleita ali por Jacó, escolhida, por isso é a questão de Elias, e ela conecta, que é a busca de Natanael, que é respondida. Então, eu vou trazer os versículos, eu vou pedir aqui pro Wes colocar os versículos aqui para vocês, que eu acabei bloqueando aqui o celular, não vou conseguir citá-los aqui todos para vocês, mas ou vai ter na descrição aqui do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês os versículos do tema de hoje, para você ler, reler e meditar, entender que a pedra que eles rejeitaram, os construtores rejeitaram, se torna angular para eles, se torna diferente, né, para eles, mas aqueles que reconhecem essa pedra se torna preciosa, eleita, escolhida, é uma oferta e aleluia por isso. E agora, finalizando esse repartir aqui, ainda tem alguns minutos e eu quero declarar um quadrante aqui de céus e terra, né? E eu tava pensando muito nisso hoje, sobre essa dinâmica dos céus e terra, desse entremesclar contínuo, de tudo que está se movendo, de tudo que não para, né? Os eventos ao nosso redor, as conexões ao nosso redor, estão sempre apontando para algo. Então você tá num lugar e que é totalmente diferente de tudo que você já viveu e de repente Deus começa a te lembrar de memórias antigas que é como se fosse um travar do inimigo para que você não acessasse, não elevasse aos céus essa bênção, né? E trocasse por coisas naturais como Esaú e não acessasse essa bênção. Então, você não vai viver isso, você vai ter um fluir contínuo dos anjos que sobem e descem, você vai ter uma ativação nesse dia, desse mover, dessa dinâmica positiva de céus e terra. Então eu quero declarar aqui que nesse quadrante, né, quando a gente tem um posicionamento positivo na terra, um posicionamento de elevar, um posicionamento de receber, um posicionamento de renunciar, e nós temos uma promessa dos céus, então nós temos um fluir, nós vamos ter um derramar. Então nessa dinâmica de hoje eu quero declarar isso, essa pedra, esse verbo vivo, né? Essa pedra ungida de Jacó é aquele que desceu a nós no Espírito em Atos 2, em Pentecostes, porque existia um posicionamento positivo daqueles que esperaram a promessa, e os céus responderam a essa promessa, os céus responderam aos buscadores, e ele não ficou em silêncio, ele desceu. Aleluia, ele desceu e o Espírito preencheu. Então há um fluir e um derramar quando tem céus, terra. Na terra eu sou positiva e nos céus eu recebo, eu aguardo a promessa. Eu recebo essa promessa de forma positiva. E quando os céus têm uma promessa, quando os céus declaram uma direção, fala algo, é positivo, mas na terra eu tenho um posicionamento negativo, o que acontece? Acontece igual o filho daquela parábola que o pai diz para ele ir e ele fala assim, eu vou, tudo mais, mas ele não vai. Então tem um desequilíbrio, né? Apesar que o céu se mantém intacto, né? A direção se mantém intacta, tanto que o outro filho que diz não, ele vai, ele acaba indo. Então que no nosso viver nós venhamos não estar em inércia, né? Ou indecisão, não venhamos retroceder. Isso gera um retroceder e não vamos ter um retroceder na nossa vida. Nós vamos estar alinhados, positivos, com recebendo do céu e na terra posicionados de forma positiva também. E quando é tudo negativo,
né, no sentido de eu não receber dos céus aquilo que está sendo declarado, aquilo que é a verdade, a vida, é o caminho. E na terra também eu não ajo de forma porque eu já invalidei aquilo que os céus falou. Eu estou cego, estou morto. Tem fama de vivo, mas está morto porque não está recebendo. Esse é não é nem um fluir, está estagnado, está realmente água podre, água parada que só dá mosquito e morte. Então, é exatamente a água parada, quando está num céu, eu não recebi do céu e também não me posicionei na terra. E não vai ser o meu caso, não vai ser o seu caso, porque nós estaremos com um posicionamento positivo na terra e recebendo desse céu de forma positiva também. E por último, para finalizar, quando na terra até é positivo, até está posicionado com algumas coisas, porém não quer fluir com a dinâmica do céu, não quer fluir com a direção do céu, nós temos fariseus superficiais. É necessário nascer de novo. Então, é necessário que nasça de novo, porque apesar que está tudo certo aqui na terra, até está posicionado, mas nunca recebe do Espírito fluir, o fluir contínuo, o entremesclar com o contínuo. Então, é necessário que nasça de novo. Amém? Essa é um pouco da dinâmicas que eu desejei trazer aqui hoje para os irmãos, nesse compartilhar, que você entregue a sua oferta e que você possa receber essa palavra no seu espírito, entender, viver e continuar e entremesclar nessa palavra poderosa. Faça a sua oferta, a chave Pix está em algum lugar aqui dessa imagem, então entregue a sua oferta, faça a sua oferta ao Senhor, eleve aos céus, porque os céus vai responder. Shalom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abba, Abba, vem Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, nós te louvamos, agradecemos, pedimos para entrar na sua presença, Pai, para acessar o Senhor, a cada dia na beleza da tua santidade, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor está em nossas vidas, olhando para nós, nos transformando todos os dias na beleza da tua santidade, levando todas as coisas, Senhor, estranhas, tudo que para nós hoje em dia é revelado, tirando de nós toda a religiosidade, tudo aquilo que não te agrada, Pai. Nós te pedimos o teu perdão, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado por ser essa luz, Senhor Jesus, que emana do alto, que vem dentro de nós e nos transforma para tocarmos em Ti. E obrigado pelas palavras, Senhor, que nos transborda todos os dias de felicidade. Obrigado por essa semente que o Senhor traz para dentro de nós, que são Tuas palavras, nos saram todo dia, Senhor. Visita nossos irmãos, Senhor Jesus, para que eles possam ser iluminados e que nenhum deles venha faltar nada, Senhor, que a Tua presença é tudo que nós precisamos. Agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor, por a cada dia, por sua presença, Senhor, nos chamar a atenção, nos tirar debaixo de uma aparência, Pai. Nós não estar encostado em nada, nem em máscara, e muito menos em provisão humana. A cada dia nós viemos estar com a nossa essência respondendo ao Senhor. Nos capacita, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai. Agradecemos ao Senhor por todas as coisas e pedimos a Ti que nos ajude a dar frutos, Pai. Mediante a Sua presença, Senhor, que traz emana todas as coisas verdadeiras e fiéis, Senhor, de dentro de nós, tirando de nós mesmos, Senhor, nos tirando para fora de nós. A cada dia nós possamos viver de uma essência, não de uma aparência, Senhor, e não nos escondermos a entregarmos os frutos inéditos a Ti. Ó, Pai, muito obrigado, Pai. Aleluia, porque estamos aqui para entregar frutos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse verbo vivo que vem romper com as tradições e todos os preconceitos de dentro de mim, Pai, para que possa entregar tudo para Ti. Não viemos reter nada, mas entregar aquilo que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado por estarmos debaixo da Tua presença, Pai. Obrigado pelos Seus 7 olhos nos olhando por toda a terra, buscando aquele que busca, aquele que congrega, aquele que te louva, aquele que te adora, aquele que se expande, Senhor, que peça ao Senhor sempre que se expanda dentro de nós, a cada dia nos transformando conforme a sua imagem.
Agradecemos a Ti por todas as coisas, Senhor. Agradecemos a Ti por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Agradecemos o Senhor porque o Senhor é a luz e contigo não há treva alguma, Pai. Os céus são o seu firme fundamento a cada dia, Senhor. Muito obrigado pelos astros que o Senhor criaste, Pai, por essa terra a cada dia, para nos iluminar a Tua presença, retirando todo o preconceito de dentro de nós, que a cada dia vamos sair de nós mesmos, Pai, para entregar-te a Ti o fruto, porque o Senhor nos entregou semente e somos responsáveis, Senhor. A cada dia o Senhor nos traz uma responsabilidade, um sacerdócio para exercer e não nos escondermos mais. Aleluia, Senhor Jesus. O Senhor a cada dia afasta com toda a sua luz toda a energia negativa, Pai. Nos traz toda a sua presença para nós. Nos alimenta na sua mesa, que temos o prazer de sentarmos contigo. Obrigado por essa comunhão com nossos irmãos, a cada dia nos limpando, Senhor Jesus, pelas suas palavras, Senhor, que emanam, Senhor, da boca de cada um, do espírito de cada um, ao qual o Senhor tem abençoado, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Obrigado que estamos ligados em Ti, arraigados em Ti, emaranhados nessa corrente firme de amor, emaranhados no Seu corpo, Senhor. O Senhor entregou por nós. Obrigado, Pai. Ó, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo Seu Filho, pelo Jesus Cristo ter se entregado por nós. Que a cada dia, Senhor, nós possamos meditar a cada dia na Sua palavra e a cada dia crescermos, Senhor, em vida e em natureza. Sermos a presença do Senhor a cada dia dentro de nós. A cada dia elas invadem cada ambiente, transformando, Senhor, virando essa mesa que era contra nós. A cada dia, Senhor, vencendo o nosso inimigo, esse enxadrista que não pode nada na Tua presença, Pai. Aqui nós estamos, Senhor. Aqui entregamos o fruto digno de arrependimento, que é o fruto do louvor dos nossos lábios, que professa o Seu nome pela Sua santidade, pois o Senhor é tudo em nossas vidas. Agradecemos pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs responsáveis, Senhor, pela Sua palavra. Nós abençoamos, Senhor, também, porque somos abençoados. Agradecemos, Senhor, por aqueles também que nos perseguem. Oramos porque eles ainda não entendem, Pai. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos missionários, as missionárias que estão correndo por todo canto da terra, Pai. O Senhor com seus 7 olhos prescruta toda a terra, olhando aquele que de coração puro invoca o Teu nome. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, te agradecemos por essa sexta-feira, te agradecemos por esse fruto inédito entregue a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Somos trabalhados, somos felizes porque temos o Senhor e o Senhor nos tem. Aleluia, Senhor, nós te amamos, Senhor. Limpa cada um, Senhor, de nós, para que nós possamos entregar o fruto sempre, Senhor, e nunca se esconder, mas sempre comparecer quando o Senhor nos chama, Pai. Obrigado por ser feito nossa vida um jardim, para que o Senhor venha fazer morada dentro de nós. Avança sobre cada um, Senhor, abençoando e avançando sobre os celeiros, Pai, trazendo um novo tempo, um novo dia na Tua presença, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, porque graças te damos, Senhor, porque todo ser que respira te louva e te adore, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai, amém. Aleluias. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Cai em tribulação e tristeza. Cai em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor
Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Poi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Poi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Poi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos, da queda aos meus pés. Poi livrar-te da morte a minha alma, da lágrimas meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Alma ao Senhor, porque Ele ouve a minhas súplicas. Alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Alma ao Senhor, porque Ele ouve a minhas súplicas. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor.
Senhor é que me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Hey! O Senhor é que me sustenta a vida. O Senhor é que me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei. Ainda que eu ande pelo vale da morte, eu nunca temerei, porque tu estás comigo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. 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 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.